Tudo agradecer a presença aí, Matheus, Vitória e Rogério. A gravação foi dada início agora, mas deixar registrado para você que está assistindo ou que vai assistir depois, bom dia, boa tarde ou boa noite, agora são boa tarde, 4h11. Também deixar registrado parabéns pelo Dia do Estudante de Direito, né? E muito em breve vocês estarão definitivamente exercendo ou atuando de alguma forma no judiciário, ou ligado ao judiciário, enfim, quem sabe até aqui também na docência, na pesquisa, mas de qualquer maneira, hoje todos estudantes de direito. Embora eu acho que nós, estudantes de direito, continuamos sempre sendo estudantes de direito, né? Não tem essa diferença. Bom, queria fazer um bate-papo aqui, né, dentro do formato das trilhas, para fechar aí o EPJ2 desse semestre, falando sobre a execução. E a execução, não à toa, a gente coloca para fechar, porque é aquele momento final, aquele momento de satisfação do crédito, né, que foi discutido ali na ação, e uma vez transitado em julgado, não há o que se dizer mais, apenas com relação à sua quantidade, a seus valores, enfim, a sua regularidade. Mas nós temos que lembrar que execução ela precede um título. E nós estamos falando, obviamente, de um título judicial, um título de execução decorrente de uma sentença que condenou uma das partes a ter que, de alguma forma, restaurar o equilíbrio econômico patrimonial daquela pessoa que propôs aquela ação em face da reclamada. O reclamante, agora exequente, e a reclamada agora, ora executada. Então, eu trouxe aqui, vou compartilhar minha tela com vocês, um material que eu utilizo normalmente nas minhas aulas de processo. Gostaria só que alguém me apontasse se aí o Rogério, por exemplo, está aparecendo aí na tela de vocês, execução trabalhista. Está aparecendo sim. Está ótimo, pessoal. Está ótimo. Vocês podem ver que a denominação aula 11, né? Isso é o mesmo material que eu utilizo para minha aula de execução trabalhista dentro do curso, na graduação, em relação ao processo do trabalho. E eu não poderia deixar de falar com vocês um pouquinho do conceito dessa natureza jurídica, competência e legitimidade, que eu acho que é fundamental a gente fazer bem passo a passo mesmo. Alguns alunos talvez tenham não vislumbrado ainda, não sei se acredito que não, mas eu sei da ciência de alguns que não tiveram acesso ainda ao processo do trabalho, enfim. Mas a gente começa, eu trouxe um conceito, eu sempre cito aqui a fonte, né? O professor Mauro Schiavi, né? Magistrado lá de São Paulo, que sou obrigado a ler, que diz o seguinte: o que é uma execução especificamente adotada, imposta, praticada, uma invasão de patrimônio, né, que vai ser aplicada sobre o nosso processo do trabalho. O professor Mauro Schiavi definiu, então, como um conjunto de atos praticados pela Justiça do Trabalho, destinados à satisfação de uma obrigação consagrada num título executivo judicial. Eu falei primeiro executivo judicial em razão de uma sentença, mas é claro, também pode ser decorrente extrajudicial, de competência da Justiça do Trabalho. E aí, o grande diferencial quando a gente fala da execução, que não foi cumprido voluntariamente pelo devedor, contra a sua vontade. Então, é um ato de constricção, é um ato de invasão patrimonial, é um ato em que eu vou, para satisfazer o meu crédito, para recompor o meu patrimônio, eu vou buscar isso aonde? Lá dentro do patrimônio do devedor, agora executado. E é importante lembrar que patrimônio, já dizia o professor Caio Mário, e salvo engano o professor Cláudio Beiro-Lago também, que são os grandes nomes do direito do século passado, quando a gente teve lá a formação de muitos conceitos, principalmente Ponte de Miranda, como tratou na parte processual ligado à questão da exceção de presecutividade. Mas o que é o patrimônio? O patrimônio é nada mais do que o complexo, não precisa anotar nada agora não, porque isso vai ficar gravado, complexo de relações jurídicas que você exerce, ou a pessoa exerce, que são aferidas de que modo? Pecuniariamente. Então, o que são essas relações jurídicas? Ora, na nossa área específica, na relação de trabalho, nós temos o quê? Um contrato de trabalho. Nós temos o vínculo trabalhista.
ainda que ele não tenha sido aperfeiçoado, ainda que ele não tenha sido respeitado, ainda que todos os créditos trabalhistas não tenham sido devidamente pagos ao longo daquela jornada, daquela atividade em que um prestou serviço ao outro, obedecendo aqueles requisitos básicos: subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Isso, uma vez infringido, uma vez, de alguma forma, não alcançado dentro daquela relação jurídica que tem esse caráter de relação patrimonial, ele vai buscar a composição disso em sede judicial. E a matéria é destinada, então, à competência da Justiça do Trabalho. Ok? Sendo que, vou voltar aqui um instantinho, quando ele fala não voluntariamente satisfeita pelo devedor, a gente já está falando devedor resultado da execução. Não estou falando ainda, porque veja, o que diz o artigo 373, inciso 1, e 818, inciso 1 da CLT, o 373, inciso 1 do CPC, e 818, inciso 1 da CLT. Eles combinaram, eles dizem que o ônus da prova compete a quem vai o quê? Formular, a quem tem a pretensão, quem vai exercer a pretensão, ao autor, e nós aqui, ao reclamante. Ora, se esse ônus é dele, não significa dizer que eu posso dizer que aquele polo que está ali na figura da reclamada, na figura do réu, não é exatamente o devedor ainda. Existem créditos que possuem uma natureza incontroversa. Quais são? Salário, seu saldo, aviso prévio, férias, 13º, enfim, são créditos, fundo de garantia, que, independente da vontade do empregador, já são devidos logo na saída do processo do trabalho. Tanto que o artigo 467 da CLT diz que as verbas incontroversas deverão ser pagas no primeiro contato, na primeira audiência, no caso, na audiência de conciliação, ou naquela audiência que a gente chama inicial, ou que não é audiência de mediação, tá? Não confundir. A gente tem que dar uma pequena retroagir um pouco antes de entrar diretamente na execução, para vocês entenderem o caminho até chegar a ela. E aí, quando a gente fala isso, o 467 diz: se não pagar ali na presença do juízo, vai ter que ser acrescido 50% sobre esse valor, e mais a multa do 477, que é em razão do não pagamento dentro do prazo legal que o empregador tem, uma vez devidamente notificado o empregado da sua saída, da ruptura daquele contrato de trabalho. Então, quando a gente fala em devedor, devedor aqui no sentido execução, trânsito em julgado. Agora, se for de natureza extrajudicial, esse devedor pode ter com você alguma coisa relacionada. Vocês devem lembrar, nós temos a possibilidade de ações monitórias, a professora Catiane falou dos procedimentos especiais, salvo engano, na penúltima trilha trabalhista, e outros procedimentos que vão levar. Mas eu gostaria de me atentar especificamente aqui hoje com relação à execução com base na sentença do título executivo judicial. E aí, nós temos duas correntes, né? Uma corrente diz: a execução se inicia com a excitação do executado, na forma do então artigo 880, e a sua competência se dá a mesma para executar títulos extrajudiciais, na forma do 876. Já a outra corrente fala que vigora o entendimento da existência de um processo sincrético. O que é isso, professor? Sincrético, o CPC de 2015, ele não prevê mais distinção entre processo, conhecimento, execução. Não, ele entende que nós temos, lá do início da distribuição do processo, até o seu final, a sua morte, o seu arquivamento, uma vez satisfeito todas as exigências impostas àquele processo, ele entende o quê? Ele entende que é um ato único, é um procedimento único, sincrético. Vai desde o início da distribuição, passa pela fase de conhecimento, quem é a instrução dentro da fase de conhecimento, momento de produção de provas, reconhecimento, sentença, recursos em segunda instância, recursos em instância superior, até transitar em julgado. Aí nasce, então, o seu momento de executar, de cumprir a sentença. Hoje, a gente entende que vigora o princípio que base na fase de processo de conhecimento, que ele é uma das fases do processo. Basta analisar o CPC de 2015. Tá bom? E é óbvio que toda execução, ela possui algumas particularidades, alguns princípios. E aí a gente vai encontrar esses princípios, tanto na execução
prevista no CPC, quanto aqui também definida e devidamente titularizada, imposta, positivada pela nossa CLT. O que a gente vai encontrar aqui? Por que eu coloco aqui alguns artigos na forma do artigo 769 da CLT? O que diz o 769, para você relembrar? O 769, ele diz que na ausência de norma trabalhista específica ou na ausência de proibição da norma trabalhista de se aplicar o CPC, esse será aplicado subsidiariamente. Então, dessa forma, a gente tem a primazia do credor trabalhista, combinando 797 do CPC com 769 da CLT, e o meio menos oneroso para o executado, artigo 805 com 769. Atenção, isso não está escrito aqui, mas é um fato novo, muito recente. Salvo engano, semana passada ou no início dessa semana, STJ, Superior Tribunal de Justiça, nos traz uma decisão muito interessante, que pode ser aplicada aqui no processo do trabalho também. Ele diz o seguinte, eu ainda não tenho o acórdão, por isso que não publiquei aqui, saiu apenas uma notinha, dizendo que o princípio do meio menos oneroso para o executado já pode ser o quê? Relativizado. Ué, como assim? Eu vou poder impor todos sem limites? Vou poder executar sem limites em respeito a um mínimo necessário de sobrevivência e a dignidade da pessoa humana, do devedor? Não é isso. Disse o STJ que, uma vez não existindo, dá uma olhadinha que tem alguém aí que está com o áudio ligado. A gente vê. Obrigado. Diz o STJ que, uma vez não existindo outro meio de satisfação de crédito, esse devedor poderá ter mitigado o princípio do meio menos oneroso. Exemplo, se a dívida for constituída em base de parcela, para ser pago uma parcela do seu salário, que o STJ já entende que é cabível para qualquer dívida de natureza econômica pecuniária, ou seja, a gente tinha que, até 50 salários mínimos, se preservava a integridade salarial, na opinião do STJ, na opinião que a gente sabe da jurisprudência. A partir dessa decisão, e inclusive na Justiça do Trabalho já existiam decisões quando o crédito era decorrente de débito constituído em razão da natureza jurídica daquele contrato de trabalho, se na forma da Lei Complementar 150, que fala do empregado doméstico, eu podia penhorar até 30% do salário do devedor, independente se fosse pensão ou não. Agora não. O STJ entende que o STJ não fixou um limite. Então, qualquer dívida pode ser paga com penhora de parte do seu salário. É óbvio que a mitigação desse meio menos oneroso para o executado, o STJ não está dizendo, pega lá 100% do salário daquela pessoa, daquele devedor, e venha satisfazer o seu crédito. Ou pega 100% dos valores integralizados naquela conta e venha satisfazer o seu crédito. Não é isso. Mas, uma vez não existindo outro meio menos oneroso para o executado, o STJ entende que poderá ter uma mitigação desse princípio. Tá legal? Dê uma lida, eu sempre falo isso em sala, e não sei se aqui vai, quem não for meu aluno, faça o seu cadastro nos informativos. É aqui no caso específico, principalmente do Tribunal Superior do Trabalho. São informações precisas, importantíssimas, que você não pode se afastar dela em momento algum. Tanto para você estudar, tanto quanto para você exercer a sua advocacia, ou até para aqueles que querem fazer um concurso depois, muita coisa sai dali dos informativos. É gratuito, você recebe diretamente no seu e-mail, é só se cadastrar, saiu lá as decisões, eles vão mandar para você. A gente tem também o princípio do título, execução é nula sem título, nula execusto sem título, ou seja, não posso executar alguém se não existe o título, tanto em caráter extrajudicial quanto em caráter judicial. Aqui mais um parênteses que eu quero fazer com você. Dizer o seguinte, a existência do título requer não apenas a sua... Hoje a gente não fala só da sua cartularidade. Lembra de títulos de crédito? Não sei se você já estudou título de crédito. Sabe que nós tivemos uma aula excelente com a professora Maria Lúcia falando sobre títulos de crédito, naquele nosso encontro lá, né? Aqui de várias unidades, R9, West Shopping, Norte Shopping também estava participando. Enfim, que dizia o seguinte, o princípio da cartularidade, a gente pode até dizer que ele foi um pouco mitigado, porque hoje a gente trabalha com tudo eletrônico. Acho que muitos aqui que vão assistir, que estão assistindo, talvez nem sequer tenham visto ainda ou pegam um cheque, né?
Então, veja, esse princípio da cartularidade, ele representava a existência física desse documento. Só que hoje, por exemplo, a gente já tem duplicata eletrônica, a gente não tem um documento físico, palpável, material nas mãos. E aí, cada vez mais a doutrina, a jurisprudência vai entendendo que o que a gente quer dizer quando a execução é nula sem título é sem a sua força executiva. É quando o título é injuntivo. O que é um título in? In no sentido de não, negativo. Injuntivo. Ele não tem força de execução. E aí você pode se valer de quê? Pode se valer de uma ação meritória para restaurar ou para integralizar, não vou falar dela aqui hoje, porque não é o objeto, mas para integralizar, para levantar a esse documento a força injuntiva, ou seja, a força deixa de ser injuntivo e passa a ter força executiva. Tá legal? Existe redução do contraditório, ele é mitigado, ele é limitado. Existe redução do contraditório porque na execução a gente não discute mais nada que verse sobre a natureza daquele título constituído. É a própria efetividade. Você vai buscar a satisfação daquele crédito. Não há mais o que discutir. Já foi, inclusive, decidido, calculado, liquidado, apurado os valores que vão ser representados naquele título, naquela sentença. Lembrar, a gente tem no TST uma instrução normativa que eles instituem, junto com o Conselho Nacional da Justiça do Trabalho, CNJT, que diz o seguinte: CNST, Conselho Nacional Superior da Justiça do Trabalho, que ele diz o seguinte, que há momentos em que nós faremos a semana de conciliação da execução. Ué, Jamil, como assim? Conciliação na execução? Mas não é conciliação para saber se aquilo ali é quase que uma decisão de rediscutir mérito. Não, é só para tentar a satisfação do crédito, talvez tratar um acordo, uma composição, abrir mão de uma parte desse valor e tentar, quem sabe, um parcelamento. E aí você pode falar assim, poxa, mas o título executivo, ele é pleno, acabado, ele tem que ter lá a liquidez e a certeza. Sim, ele tem que ter a liquidez e a certeza. A liquidez está aprovada naquele valor. E a certeza, porque a gente não vai discutir mais nada, além do que já foi debatido naquele processo, com a ampla defesa e contraditório, até mesmo na fase de embargo, quando você vai discutir, ou do cumprimento de sentença, quando você vai discutir as questões de valor. Agora, o que a gente tem que observar aqui? As pessoas podem negociar esses títulos, isso é absolutamente natural. Só que para evitar justamente a perda, porque normalmente você tem que lembrar que o exequente aqui na Justiça do Trabalho é uma pessoa que, além de hipossuficiente, que é a questão econômica, ele é mais vulnerável em relação à força, à presença do empregador, por menor que seja aquela empresa, ou até mesmo uma pessoa que tenha tido com você uma relação de contrato de trabalho, com você, seu cliente, ligada pelo contrato da lei complementar, que eu já falei, 150, do trabalho doméstico. Não importa. Normalmente o empregador, em regra, sempre terá mais força econômica e mais força de poder satisfazer o crédito, deixando, sim, a vulnerabilidade e a insuficiência para aquela pessoa. Ok? Aí, nessa aula, eu trouxe aqui o que é a efetividade. A efetividade é do nosso querido, eu trouxe aqui, às vezes as pessoas ficam perguntando quem é Giuseppe Chiovena, né? A gente fala muito no nome das pessoas, foi um grande processualista, influenciou a doutrina processualista por um rigor científico muito grande, e ele dizia que não o processo precisa ser apto a dar a quem tem o direito, na medida do que for praticamente possível, tudo aquilo a que tem direito, e precisamente aquilo que tem direito. Ora, o que isso se aplica na execução? Primeiro, tudo aquilo a que você tem direito é a liquidez e a certeza do seu título. E precisamente aquilo que tem direito é a liquidez e a certeza, porém, você pode mitigar, abrir mão de alguma coisa e fazer esse acordo que eu estou te falando, que você pode trazer para dentro do processo de execução para ganhar, quem sabe, um efetivo alcance do valor que você está buscando ter seu crédito trabalhista satisfeito. E aí, existem outros também, que falam da utilidade, da disponibilidade, da função social da execução trabalhista, da subsidiariedade e do impulso oficial. Isso tudo aqui, pessoal, eu gostaria que vocês... porque aqui não é uma aula extensa, né? Mas eu só mencionei que a função social da execução, a gente já sabe, vou mandar depois. A função social da execução é justamente restaurar o patrimônio, o equilíbrio econômico daquelas pessoas. Por isso que elas são vulneráveis
e são hipossuficientes. Tá legal? Isso aqui é uma leitura, não vou ficar agora. Isso aqui é importante, a competência. Okay? Muita gente se confunde, principalmente com relação à legitimidade. Ora, a legitimidade, em tese, são aqueles atores, sujeitos processuais que estiveram desde o início daquela relação. Não há dúvida. O professor Alexandre Frecha, lá no nosso processo civil, ele fala muito isso. Você não consegue incluir alguém que não possa ser, de fato, credor da execução, não credor do título. Credor do título, título de crédito, dependendo da natureza dele extrajudicial, qualquer um pode ser. Mas o credor de uma sentença, o credor só pode ser aquele. Poxa, mas existem condições que podem ser aferidas diferentemente do que está previsto no inicial, do que está... Claro que sim. Espólio sucessores. O que é o espólio? Meu querido professor Leonardo talvez aqui pudesse me ajudar melhor. Grande advogado ligado aí à face de família e dessa parte de sucessões. Ora, o espólio a gente conhece tecnicamente como a complexidade, o universo de bens e direitos que aquela pessoa, ao ir a óbito, deixou no ordenamento jurídico em que ele estava incluso. Bens e direitos. Ele pode ser credor. E execução trabalhista, o espólio se torna credor daqueles valores. Ok? Agora, existem alguns sistemas que facilitam ou que dificultam até mesmo o acesso à execução. Quer ver? Vamos lá. Desconsideração da personalidade jurídica. É muito comum o advogado faz a pedido de penhora e às vezes vem a penhora vazia, né, como a gente fala. O que é a penhora vazia, Jamil? Penhora vazia é aquela em que você tenta e quando bate lá na conta, não tem nada. Ah, mas isso só deve acontecer naquela empresa, numa pequena empresa, ou quando a pessoa é o empregador que tem um contrato de empregado doméstico com o credor. Não, não acontece não, tá? Acontece também nas grandes empresas. E aí, cuidado, pessoal. O judiciário aí como um todo, tá? Principalmente o trabalhista, não entende isso como sendo um ato de má-fé. Entende isso como apenas sendo o quê? Um ato de má gestão. Por quê, Jamil? Por um motivo muito simples. Porque nós temos a desconsideração da personalidade jurídica aqui no nosso direito do trabalho, adotado com base no que diz o artigo 50 do Código Civil e principalmente 28 do Código de Defesa do Consumidor, que é o acesso, facilitar o acesso do credor. É a teoria maior e teoria menor, teoria subjetiva e teoria objetiva. Qual é a teoria maior? A teoria maior é que está no Código Civil. É a que diz lá, preciso comprovar a ausência de normalidade, de legalidade, enfim, de regularidade da atividade. Preciso comprovar que aquela empresa foi constituída para ocultar patrimônios, para fazer, por exemplo, a desconsideração inversa. Preciso promover a prova ali, levar a prova ao juízo de que aquele devedor está se ocultando de fato e precisa, então, sair daquela empresa e invadir o seu patrimônio pessoal. Já aqui, no Código de Defesa do Consumidor, que atraiu para si a responsabilidade de dizer que aquela pessoa é uma pessoa que é vulnerável, aí já não é mais hipossuficiente, precisa ter o acesso ao crédito de que maneira? Facilitado. Ora, a mesma coisa acontece aqui conosco no processo do trabalho. Não posso deixar de observar isso aplicando o que, Jamil? A teoria menor. A teoria menor diz que eu não preciso demonstrar a intenção de criar lesão com base na proteção patrimonial da empresa. Não precisa, basta simplesmente não conseguir. Agora, mais uma vez uma observação. Não conseguir não significa dizer que no pedido de penhora, uma vez ultrapassado, uma vez a penhora sendo vazia, você já vai pedir de pronto e o juiz vai atender. Não. Isso vai ocorrer, primeiro, você tem que esgotar todos os meios possíveis de apreensão dos bens da empresa. Você pode fazer isso, inclusive, através de pesquisas em cartórios, registros de imóveis, por exemplo, para descobrir patrimônio que tem no nome da empresa. Jamil, o reclamante não tem dinheiro, o agora exequente, e o advogado não tem por que ficar pagando. Imagina você, o advogado, pagar diversas vezes, diversas certidões, diversas custas. Não, não. Tem decisão do Tribunal Superior do Trabalho, um informativo, salvo engano, um penúltimo do ano passado,
em breve. 23, penúltimo ali de 21, que fala justamente isso, a reiterada forma de demonstrada a hipossuficiência econômica do interessado na execução, pode-se pedir ao juízo que o juízo de ofício determine a expedição de busca e informação cartorária para fim de atender o quê? A execução. Olha bem aquilo que a gente começou a falar, que a execução não pode ultrapassar, ela tem que ser o mínimo necessário para satisfazer o crédito, ou seja, o mínimo oneroso não pode ultrapassar os limites da onerosidade em relação ao executado. De um certo modo, tanto a aplicação da teoria menor quanto essa possibilidade de você recolher, conseguir descobrir, o patrimônio que possa ter em nome da empresa com a emissão de ofício a pedido em razão da insuficiência do exequente, atende a essa mitigação dessa capacidade. Legal? E aí, a responsabilidade do ex-sócio é essa chamada, existe a fraude ao credor, que é aquele cara que já se antecipa, sabendo que ele vai não pagar, está no artigo 158, e ele começa a distribuir seu patrimônio, né? E tem a fraude à execução, que é quando o cara simplesmente, a lide já está pendente, ou seja, já está judicializada a questão. Ele começa a se livrar do seu patrimônio, onerando, gravando, alienando, gravando como? Declara como bem de família. Ou tenta, de alguma forma, exercer a transferência, simulação de venda. Isso, na realidade, pessoal, o ato de fraudar a execução, a gente vê isso, por isso que eu falo para a turma lá de direito civil, parte geral. É o direito fundamental para você entender o todo do direito lá na frente. É um ato de nulidade. Se ele não é nulo e nem anulável, ele pode ser considerado inexistente. Isso significa que o ato nulo ele pode ser oposto a qualquer momento. Ele não sofre efeitos de perda, de pertencimento a um direito de quem se veste desse manto, dessa nulidade. Tá legal? E também tem o CPC de 2015, que ele é um ato atentatório à dignidade da justiça, não é aquele que o cara deixa de comparecer à audiência de mediação sem justificar. Aqui não. Ele está no artigo 774 do CPC, dizendo o seguinte, ele está criando um obstáculo, ele está criando um óbice para o acesso do credor à satisfação do seu crédito. Ok? Muito bem. E aqui eu termino essa aula com uma brincadeira aí que o pessoal estuda em execução, nosso doutor Corleone. Muito bem, pessoal. Eu vou transferir aqui agora. Esse material eu vou colocar na pasta material de arquivo que vocês vão acessar aqui da sala de vocês. Eu vou transmitir agora um outro slide para vocês que fala sobre a execução de obrigação de fazer e de pagar quantia e não fazer. Acho que está todo mundo vendo aí. Muito bem. Títulos executivos judiciais já falamos. Sentenças transitadas em julgado, decisões impugnadas por recurso sem efeito suspensivo, acordo homologado pela Justiça do Trabalho, tá? E outros mais. Agora tem um detalhe. A gente tem que lembrar que o CPC prevê, a partir do 916, a possibilidade do parcelamento. Deixa eu ver se está nesse título aqui. Judicial, execução provisória. Não, não está nesse não. Ele prevê a possibilidade de você executar sem, obrigatoriamente, o devedor pagar tudo de uma vez. Ele pode pedir 30% e o parcelamento em até 6 parcelas. Olha só, pessoal, o que diz lá no 916? 916, deixa eu pegar aqui o nosso CPC. Vou pegar aqui um CPC eletrônico. Facilita o trabalho. Está aí. Quem é meu aluno sabe que eu tenho severos problemas com números finais. Verdadeiro lapso de memória. Mas é 916, sim. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovado o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custos e honorários, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar em até 6 parcelas mensais
acrescidas de correção monetária e juros por 1% ao mês. Muito bem. Aí vem aqui no nosso parágrafo 7º do 916 do CPC, anota aí, e diz: o disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento de sentença. Você já viu, mas como é que eu vou aplicar isso, então? Aqui no nosso CPC, no nosso... dentro do processo do trabalho, desculpa. Muito bem. Há um tempo atrás, e essa semana eu ouvi uma fala do professor Marcelo Machado, meu amigo, um abraço também, que dizia uma coisa que eu concordo plenamente, e às vezes, assim, mesmo sem combinar com ele, eu dizia isso em sala sempre. Quem faz jurisprudência, pessoal, é o advogado, não é o tribunal. O tribunal, seja ele de que instância for, de que natureza for, de que área do direito específica for, o tribunal ele só devolve aquilo que é provocado, senão não teria a lógica de ser do princípio da inércia. Muito bem, isso aplicado a qualquer fase da jurisdição. Por que eu estou dizendo isso? Há muito tempo atrás, bateu lá na Justiça do Paraná um cidadão, com licença, eu quero pagar o que eu estou devendo. Aí o juiz lá do primeiro grau falou assim, perfeitamente, está aqui o número da conta da vara, você deposita lá, vou mandar notificar lá, intimar para ele vir buscar o dinheiro. Não. Eu só posso pagar, fiz uma recomposição da empresa, quero pagar todos os débitos que eu tenho trabalhistas, que são grandes, mas eu quero pagar na forma do 916. Aí o juiz vai me desculpar, que pese a sua boa intenção, mas aqui no parágrafo 7º diz que não cabe o acolhimento disso no cumprimento de sentença. Pois bem, qual seria, então, o meio adequado de tentar recompor isso? Ele entrar com um agravo, ele faz o pedido, e o advogado logo imediatamente faz um agravo de petição. Lembrar que o agravo de petição, para que serve? Qualquer decisão, seja ela de que lado for, de que natureza for, dentro do processo de execução, contrária ou a favor da outra parte, dependendo do lado que você estiver, você vai atacar com agravo de petição. E aí, o que decidiu o tribunal, pessoal? Olha só, não pode. A gente tem do lado de cá uma pessoa vulnerável e uma pessoa hipossuficiente. E o devedor bate a porta do judiciário para pagar crédito de natureza o quê? Alimentar. Não tem por que não receber esse crédito. E aí, com base numa instrução, salvo engano, 39 do Tribunal do Paraná, passou-se a admitir a mitigação do parágrafo 7º do artigo 916, onde se permite que o devedor faça o pagamento parcelado. Depois, o Tribunal Superior do Trabalho, na Instrução Normativa 41, adota isso como praxe. Então, hoje, você já sabe que, diante da possibilidade de pagamento de débito de natureza jurídica alimentar, que é essa natureza jurídica do processo do trabalho, você pode advogar pelo seu devedor, pelo seu cliente, que é o devedor da execução, exercer o direito ao 916, parágrafos seguintes, menos a ressalva do parágrafo 7º. Tá legal? E eu trago aqui alguns exemplos de títulos que são extrajudiciais. O TAC, realizado pelo Ministério Público do Trabalho, por exemplo, ou o termo de conciliação perante a Comissão de Conciliação Prévia. Pouca gente sabe da existência da Comissão de Conciliação Prévia. Ela foi uma das primeiras tentativas no artigo 625, lá falava até da obrigatoriedade de comparecimento até a aula antes, mas foi julgada inconstitucional porque você estaria vedando o acesso à justiça. Hein? Seria mitigar a inafastabilidade do Poder Judiciário, porque em algumas categorias profissionais não existia a Comissão de Conciliação Prévia. E aí? Você não pode propor a demanda se não passar pela comissão? Não, né, gente? Certidão da dívida ativa da União também são outros exemplos. E, finalmente, claro, as modalidades de execução, onde a gente vai falar da execução definitiva, por exemplo, em julgado, não há o que se discutir, e a provisória, aquela que pode ser ainda impugnada por recurso, sem efeito suspensivo, já que esse vai impedir que a decisão pudesse produzir seus efeitos. O professor Sérgio Pinto Martins, hoje desembargador, hoje ministro, ele é ministro do STF, a execução provisória irá apenas até a penhora, parando seu alcance na fase processual. Não se pode falar em liberação de valores. O juiz não irá julgar embargos eventualmente apresentados, pois o julgamento pode se tornar inútil se a sentença for modificada
por meio de recursos. O professor Alexandre Câmara tem algumas definições em que ele diz o seguinte, que dependendo da situação, você não precisa nem depositar para fazer a sua defesa, ok? Eu vou liberar esse material para vocês, não fiquem preocupados. Quero mostrar agora para todos que estão aqui comigo uma outra situação que eu trouxe através de pesquisa. Deixa eu achar aqui. Vamos começar primeiro aqui. Aqui é um dos informativos que eu peço tanto a vocês para lerem. Olha como é que ele vem constituído. Informativo. Esse aqui foi de 20 de junho, os julgados de 20 de junho a 1º de julho de 2022. E esse informativo, ele fala sobre algumas coisas importantes, que fala isso aqui. Ó. Não. Deixa eu ver aqui também não. Agravo de instrumento, recurso de revista, processo então sob a égide da Lei 13.014 e da 13.467. 13.467, reforma trabalhista. Limitação da condenação aos valores indicados na inicial, artigo 840, parágrafo 1º. Veja, o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, ele é um grande preparatório para a sua execução. Como assim? Você falou lá no início da nossa conversa aqui hoje, que naquele momento eu não posso constituir o devedor. Você não está constituindo o devedor de título certo, líquido e eficaz, mas você está constituindo a discussão de valores. E aí, o tribunal entende o seguinte, mas se eu tenho que fazer uma liquidação prévia do valor, e se não é de instrução ficar comprovado que, por exemplo, a carga horária relativa às horas extras não forem apenas aquelas que eu, de algum modo, tomei ciência. A testemunha pode até mesmo, ou até mesmo a testemunha da reclamada, pode desconstituir aquilo ali aumentando aqueles valores. Eu fico limitado? Não. O artigo 840, parágrafo 1º, não é uma cláusula de renúncia de direito e nem de acesso à justiça. O que o Tribunal Superior do Trabalho entende é que você vai, de fato, fazer essa liquidação prévia de valores a serem apresentados no pedido, que nada tem a ver com a liquidação de sentença que vai promover e dar ensejo à sua execução. O que você promove aqui, você deve colocar essa ressalva para não criar óbice na fase de execução, é que você apenas está cumprindo com a exigência legal do artigo 840, parágrafo 1º da CLT, e que, desta forma, não vincula eventual liquidação de sentença em decisão futura. Então, veja, estou preparando a minha execução. Não estou? Estou sim. Estou deixando bem claro que os valores apontados aqui na minha inicial, eles são apenas um parâmetro. Eles são apenas o cumprimento do que diz o artigo 840, parágrafo 1º. Primeiro, porque eu não posso dizer com absoluta certeza se o crédito é controverso, por exemplo, a discussão do valor da hora extra, se de fato esse valor é devido. Os créditos incontroversos, o que pode a reclamada arguir é que você apontou valores que não são devidos. Você pode calcular o seu crédito incontroverso, o seu saldo de salário, por exemplo, e os seus todas as suas ressalvas em volta dele. De que maneira? Eu vou alegar que eu tinha uma função, desvio de função. Eu deveria exercer a função B e B2 e exercia a função B, ou B-. Não importa. Então eu calculo com a função que eu acho que eu entendo que eu deveria estar sendo reconhecido. Isso pode ser discutido, esse valor pode ser mitigado, esse valor pode ser alterado, ok? Vou agora fazer aqui uma outra composição para você. Aqui. 13. Deixa eu ver se é esse aqui. Espera aí, pessoal. E aí, a gente começa a utilizar cada vez mais meios de instrumentalizar, de alcançar o crédito, de buscar patrimônio. E eu trouxe aqui uma matéria, que é uma matéria de setembro de 22, que fala o seguinte: o juiz fala sobre as ferramentas utilizadas para localizar bens de devedores. Eu vou mandar isso aqui para vocês, tá?
E existem buscas simples e avançadas, né? Renajude, busca por valores, Bacejude, busca valor direto nas contas, o Anoreg, ele é ferramenta de associação ao registro de imóveis, né? O Serviço Nacional de Cadastro Rural, enfim, todos esses tipos de situações. E ele fala aqui das publicações na rede social, que ela se torna meio de comprovação, de prova do patrimônio do devedor. Diz o juiz, sim, é muito comum essa utilização, fazendo-se pesquisa não apenas de perfis dos devedores, mas de seus familiares. Muitas vezes um filho, cônjuge ou pais postam fotos orgulhosos da aquisição de algum bem material pelo devedor, o que pode ser utilizado como indício até mesmo de prova de propriedade do bem na fase de execução. E aí a gente caminhou o que a gente chama de Justiça 4.0, que é o sniper. O nome é bem sugestivo, né? Mas ele tem uma sigla que forma esse nome. Ele identifica em segundos daqui da matéria. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Tá aqui. A expectativa é que a busca de ativos, que hoje chega a levar meses, e mobiliza uma equipe especializada em investigação patrimonial a partir de análise de documentos, possa ser feita rapidamente. Os resultados são apresentados em gráficos de fácil compreensão pelo magistrado, indicando ligações entre atores de forma simples e eficiente, o que contribui para resultados mais rápidos, né? Esse SNIPER, pessoal, significa Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, SNIPER. É o programa Justiça 4.0. É um programa que visa trazer agilidade e eficiência com a descoberta de todo tipo de relações. Lembra que eu falei que o Caio Mário, acabei de falar isso, ele fala que patrimônio é o complexo de relações jurídicas aferíveis pecuniariamente. Olha só o que diz aqui o responsável, o juiz que está sendo entrevistado aqui. O SNIPER foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesses do processo. Relações e vínculos nada mais são do que essas relações jurídicas aferíveis pecuniariamente, em que o juiz debruçado sobre isso terá todas as condições para identificar patrimônio. E aqui eles mostram, eu vou compartilhar isso com vocês, todas as etapas e funcionamento. Tá? Isso foi feito no CNJ no final do ano passado, e mais uma vez o presidente Fux, aí, o presidente do conselho na época, à frente, porque o Fux é o grande idealizador desse sistema de acesso rápido, né, do processo civil de 2015, ele é conhecido por CPC 2015 como o Código Fux. Então esse que era aí o nosso bate-papo, que a trilha hoje é apenas um bate-papo, as trilhas são com esse intuito de fornecer algumas informações mais de caráter técnico, menos doutrinário para vocês, tá? Eu também, deixa eu ver aqui, só um instantinho. Opa, voltou aqui. Vou deixar um caso para vocês, tá bom? Vou mandar lá para ver se ainda hoje já dá tempo de mandar. Já está aqui, mas tem um probleminha aqui, não estava subindo. Vou compartilhar esse material que eu apresentei para vocês aqui, vou disponibilizar na pasta material de aula, que está aqui, tá bom? E, assim, estou aberto a perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação. Não? Ou está demorando para abrir aí o microfone? Professor. Diga. Pode levantar a mão eletronicamente, então fica mais fácil mais de um falar para evitar da galera ficar... Fala, Jefferson, pode falar. Boa tarde. Boa tarde, mestre. Tudo bem? Tudo jóia. O senhor falou com relação ao artigo 916 ali, com relação ao parcelamento. O senhor falou que existe uma decisão do STJ com relação a isso? Não. Que pode parcelar isso? Não entendi bem. Decisão do Tribunal Superior do Trabalho. É a Instrução Normativa 41. Pode parcelar. Não aplica, tendo em vista que a natureza jurídica do crédito é alimentar. E a pessoa que vai receber tem mais urgência do que qualquer outro credor de execução de qualquer natureza que seja. A mesma coisa você se aplica na questão da natureza alimentar lá no nosso direito de família, né? Que obriga você tomar medidas até drásticas, como a prisão do devedor, para forçar justamente o pagamento. Por quê? A natureza alimentar, a pessoa depende daquele crédito para sobreviver. E aí o judiciário trabalhista, acertadamente
Eu não posso ficar sendo tão positivista, tão focado no que engessado pela lei, a ponto de impedir um devedor de pagar um crédito de natureza alimentar que vai satisfazer a necessidade de alguém e, principalmente, que vai desafogar o judiciário, né? A gente tem que pensar nisso também. Nós, como operadores do direito, no caso aqui o interesse da pessoa destinada a receber o crédito e o operador do direito no sentido de colaborar efetivamente para que o judiciário seja célere, não é pressa, é célere. Ok? Perfeito. Agora, se não levássemos para o caráter alimentício, como o senhor falou agora, se fosse apenas pelo 916, esse parcelamento da sentença só seria possível mediante acordo de credor e devedor, correto? Aí já não seria essa modalidade. Essa modalidade ela tem algumas condições legais. Quais são? 30% de entrada, garantida mínima em juízo, para que ele possa pleitear isso. Quando você faz lá um acordo, na semana, por exemplo, de conciliação nacional de execução, seja que natureza jurídica for o processo, o que você está fazendo, o nome já diz, é uma concessão de ambas as partes. É um acordo chancelado por um juiz para verificar que não há uma vantagem manifestamente excessiva de uma parte em relação à outra. Ok? É diferente. Aqui, o 916 é quando o devedor, ele mesmo propõe o parcelamento, mas desde que não seja fomentado por uma dívida de natureza oriunda de sentença, mas que é mitigada aqui na Justiça do Trabalho. Ok? Ok. Obrigado aí, mestre. Nada, Forte abraço. outro. Mais alguém, pessoal? Ninguém? Tanta gente aqui que gosta de... Sempre tem aí alguma contribuição. Hoje todo mundo quietinho. Sexta-feira. Deixa eu só... Opa, tá o sol abafado aí. Deixa eu colocar uma coisa aqui, em homenagem a vocês, né? Dia do acadêmico. Já mandei para muita gente, já mandei para muitos grupos, mas eu acho que dá para ver aí, né? Hoje é o dia de vocês, dia do acadêmico do direito. Parabéns. Mas eu disse no início do nosso bate-papo que o acadêmico, no sentido estudo do direito, nunca acaba, né, pessoal? Você tem que continuar estudando permanentemente todas as profissões. E a nossa, principalmente, porque a gente envolve aí questões que afetam diretamente a saúde econômica das pessoas e das empresas. Isso pode gerar um problema muito grave, tá bom? Bom, eu queria agradecer mais uma vez imensamente a participação de vocês. Eu vou subir o caso para vocês poderem elaborar o que eu vou ser pedido ali. Dentro dessa proposta que nós fizemos, a gente sabe que ao longo do semestre algumas coisas precisaram ser apuradas, algumas dúvidas, mas a gente vai aperfeiçoando, visando sempre o melhor para a gente, que é alcançar o resultado de vocês. O melhor para a gente é sempre o melhor resultado de vocês. Esse que é o nosso melhor ponto de vista, que é o melhor foco, vamos dizer assim, um único foco, que é que vocês possam obter conhecimento técnico, se prepararem para as etapas que virão pela frente. Alguns ainda vão enfrentar o exame da ordem, digo enfrentar não no sentido de uma guerra, nada disso, é enfrentar porque é mais um desafio, mais uma etapa que você tem, assim como todas as que você construiu aqui ao longo desse tempo que você está aqui conosco, está estudando, está se preparando para exercer, e dentro em breve você vai exercer a sua função, sim, daquilo que você quiser. Tá bom? Então eu vou primeiro colocar aqui, terminar, encerrar a gravação, dizer mais uma vez muitíssimo obrigado e pedir aqui já